Muito boa noite, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do ensino médio do Colégio El Shaddai. Estamos aí de volta com as nossas aulas, depois de um tempo de férias aí, e além desse isolamento social que estamos nele há bastante tempo. E hoje eu quero navegar com vocês, passear um pouco com vocês na aula da Escola da Inteligência. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho em alguns assuntos que estão aí na apostila de vocês, no material de vocês, até chegarmos na aula 4. Nós vamos caminhar, nós já comentamos anteriormente um pouco das aulas 2 e 3, mas eu quero pegar alguns pontos iniciais dessas aulas para nós começarmos a nossa reflexão, porque há um link entre todos esses processos, né? A aula 2 é combinados de convivência, a importância dos combinados de convivência. Eu acho que tem uma atividade proposta aí na apostila que eu quero nessa noite dizer para vocês que é importante fazer, ainda mais nesse tempo que vocês estão em casa. Dá para fazer, de repente você pode fazer aí com a família, não tem nenhum problema. Se você não está com a família muito grande, de repente por meio social, por meio virtual, com os amigos, também dá para fazer, não tem nenhum problema. É um desafio que está aí, certo? E eu quero começar a aula, né, porque nessa aula dos combinados de convivência vai dizer da importância da gente aprender a ouvir as pessoas que estão convivendo conosco. E aí tem uma frase aí do Charlie Chaplin, que diz o seguinte, está na página 32 do material de vocês aí. Às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Então aqui vai falar da importância de nas relações sociais, na nossa convivência, é a importância da gente aprender a ouvir. Ouvir de verdade, ouvir com o corpo inteiro, não ouvir já com a resposta pronta, não ouvir já cheio de preconceito, né? Até aqui no começo da apostila fala de uma questão chamada man-interrupting, que é o ato de você interromper uma mulher quando ela quer falar. E aí dá um exemplo aqui de um debate em que o homem foi interrompido muito menos do que uma mulher. E aí aqui tem uma proposta interessante, que é criar, não é, uma empresa, né? Você pensar uma empresa. E essa empresa pode ser você. Você é uma empresa. A gente está na terceira série do ensino médio, pensando na gestão da emoção. Depois nós vamos falar da gestão da profissão, né? Estamos no momento de uma escolha profissional que não é simples, a escolha de uma carreira a seguir que também não é simples. Muitas vezes na idade que vocês estão, às vezes 17, 18 anos, tem que decidir algo para a vida inteira. E nós estamos aqui nessas aulas de inteligência socioemocional exatamente preocupados em ajudá-los a navegar tranquilos nessas águas que aparentemente são turbulentas, mas são perfeitamente navegáveis, né? Com a ajuda dos nossos amigos, da nossa família, dos professores, e desse material que é muito bom, né? Eu vou pedir a vocês que estão em casa, deem uma olhada, é um material espetacular, muito prático, assim, né? Para a própria convivência em família, para um autoconhecimento, tá certo? E aí tem uma proposta para vocês que está na página 36, eu vou pedir para vocês tentarem fazer. É uma dinâmica, a criação de uma empresa, né? E aí são 5 grupos, né? Um grupo que vai ser o grupo estratégico, um grupo que vai cuidar das compras, um grupo de marketing ou de propaganda, o grupo financeiro e o das relações públicas. É uma atividade aparentemente bem simples, não é difícil de fazer. Vocês podem fazer com os colegas de sala ou mesmo com a família, né? Não tem nenhum problema. E até legal para poder desenvolver essa questão da convivência.
essa questão de aprender a ouvir, né? Às vezes quem você não concorda, às vezes uma situação que você queria que fosse diferente, mas na conversa com todo o grupo, você percebe que é melhor a decisão do grupo e não a sua, e por aí vai. Mas o mais importante é a gente aprender a ouvir sem julgar. Ouvir de uma maneira inteira as pessoas, né? Isso é uma coisa que é necessária na nossa vida, é necessária na vida humana, para desenvolvimento de relações saudáveis, tá certo? Aí tem uma frase do Henry Moore, aí na página 36. A verdadeira base da vida está nas relações humanas. Né? E a gente sabe que o grande problema humano, né, sempre foi, mas no século 20 e 21, o problema está nas relações. Os conflitos nas relações familiares, nas relações entre casais, nas relações nas escolas. Agora nós estamos aí presenciando discussões e mais discussões no campo político aí no Brasil e no mundo, discussões no campo econômico, no campo social, nessa questão da saúde humana. Envolve relações o tempo inteiro. O homem é um ser de relações. O homem é um ser emocional. O homem é um ser social. E cabe a nós, e a educação ela é importante exatamente por isso. O homem não nasce pronto. O homem não vem programado. Ele precisa aprender a criar sentido para a vida, regra para a vida, a conviver do ponto de vista ético, moral e político de uma maneira cada vez mais equilibrada, sob o risco de nós destruirmos aquilo que é humano em nós, tá certo? Hoje é necessário isso. E aí, a aula 3, nós já comentamos também em momentos anteriores, mas vamos passar aqui também de novo. Fala da perspectiva da minha busca. É a minha busca. O desafio da minha escolha, muitas vezes, o desafio para saber o que eu quero. Às vezes, não sei qual é o caso de vocês, mas muitas vezes na idade que vocês estão, alguém pode estar namorando ou pode estar apaixonado, e aí entra naquela fase, olha, eu decido pelo vestibular, mas como que eu faço com meu namorado, minha namorada? Então é hora de você escolher abrir mão de algumas situações, é hora de você pesquisar muito sobre as profissões, sobre as tendências do mundo, realmente olhar para dentro de você para perceber também o que é que você quer, aquilo que realmente te completa. Então tem toda essa questão que está sendo colocada na sua vida, e pode ter certeza que todos nós que estamos aí na escola, principalmente o pessoal da Escola da Inteligência, nós estamos preocupadíssimos em ajudá-los da melhor maneira, né? Com a nossa experiência de vida, no meu caso, vocês sabem que eu sou cristão, estou aí disponível a ajudá-los, a tentar entender. Também não estou dizendo que ser cristão é algo espetacular, só estou dizendo que eu tenho uma fé, e eu creio que a fé ela é importantíssima para a vida humana, e estou me colocando à disposição para a gente pensar juntos, para fazer com que vocês tenham a melhor escolha aí na vida de vocês, tá certo? E aí, tem uma pergunta aqui no início da aula 3, que é: sua vida tem muitos desafios? Como você tem lidado com eles? Vamos propor mais um desafio para você resolver. Como será que você irá sair dele? E aí eu vou pedir a vocês que estão em casa para fazer. É facinho, com um copo plástico, né? Tá aí na página 41 do material de vocês. O copo ele tem várias configurações, de boca para baixo, boca para cima, e você tem que fazer com que eles tenham uma relação lógica, né? Isso é o mínimo, né? A decisão que vocês têm que tomar muitas vezes agora é bem mais complicada, mas é uma maneira de você ter uma dinâmica, perceber que você precisa fazer escolhas, tá certo? E aí tem uma frase do Nelson Mandela na página 42 e uma do Henry Ford, que eu também já comentei, mas vou repetir aqui. Mandela diz que tudo parece impossível até que seja feito. E aí o Henry Ford diz que o fracasso é a oportunidade de começar de novo, com mais inteligência e redobrada vontade. O homem tem essa possibilidade, né, de fazer, errar, fazer de novo, se arrepender, recomeçar.
Olha agora essa época de pandemia, no meu caso específico aqui, de vários profissionais, nós estamos tendo que nos reinventarmos, né? Nós estamos tendo que nos reinventar. Eu estou aqui me expondo a uma situação que muitas vezes, se eu tivesse na minha condição normal, eu não me exporia, certo? E é importante para o nosso aprendizado. Vocês também estão vivendo uma outra realidade, tendo que aprender de casa, às vezes ali nas obrigações familiares. Muitas vezes os pais não estão juntos, às vezes sim. A questão de você aprender a gerir o seu tempo, porque aí não tem ninguém te vigiando. Você vai ter que virar um autogestor. Olha só que oportunidade essa pandemia está trazendo. Por um lado, ela traz muita coisa que não é legal, como nós comentamos no início aqui da nossa conversa. Por outro lado, ela traz a necessidade de mudança, e nós não temos para onde correr, porque o vírus não está nem aí, né? Ele está aí fazendo o papel dele, tá certo? E como eu disse, nós, como humanos, vamos criar, primeiro estudar o vírus para ver como lidar com ele, por outro lado, nos adaptarmos a essa situação, que está mudando completamente a vida no planeta inteiro, né? Isso é um negócio, por um lado, apesar de ser triste, mas é espetacular o quanto isso tem gerado de inovação, de transformação, de mudança. E aí, no material de vocês, tem uma questão interessante que tem a ver com isso que eu acabei de comentar, o quão importante é, ou o quão necessário é a gente passar por situações que envolvem um certo estresse, às vezes, para a gente ser motivado, né? A gente vai falar hoje de estresse e motivação. E aí tem um quadro na página 45 que ele é bem interessante. Ele vai mostrar como na pré-história o homem foi evoluindo, e para evoluir ele precisou passar por situações complicadas, né? Aí está falando que no Paleolítico, o que gerava estresse? Os animais ferozes, frio, tinha pouca comida. Isso gerava uma motivação, uma ação. O que o homem conquistou com isso? Ele conquistou fogo, a descoberta da agricultura, criação de animais. No Neolítico, que é um período mais recente do que o Paleolítico, o estresse que o homem teve com a dificuldade de mobilidade, a falta de praticidade dos utensílios de pedra. Você sabe que passamos no Paleolítico era a era da pedra lascada e o Neolítico a era da pedra polida, né? As ferramentas ficaram um pouco mais sofisticadas. Isso tudo é tecnologia e é uma necessidade, porque o homem tem que continuar sobrevivendo, tá certo? Isso motivou uma ação que gerou a roda, gerou o uso de utensílios de metal. Olha que interessante. Depois nós temos propriamente a idade dos metais, e o estresse foi gerado por causa do comércio e produção, porque o comércio e a produção cresceu, o homem produziu demais, ele tinha que ver como gerenciar, né, para não ter um estoque excessivo de coisas. E o que isso gerou? Gerou o que teve de conquista? A escrita. Talvez anotar, catalogar, para poder distribuir, né? Uma parte mais administrativa. E aí tem duas perguntas aqui no final. Na contemporaneidade, e depois da contemporaneidade, eu ou você. E aí, como eu comentei várias vezes aqui sobre a pandemia, tá aí um motivador para nós, uma situação que tem gerado estresse, mas é um motivador que pode mudar e vai mudar a humanidade como um todo e cada um de nós também. Essa situação da pandemia tem a ver muito também com a questão da escolha de vocês nessa terceira série do ensino médio. Uma profissão, um campo de atuação. E essa pandemia pode ser um motivador para vocês até escolherem uma profissão, não é isso? Saúde está em evidência, a economia está em evidência, e a questão política, relações internacionais, olha o tanto de coisa que tem aí de base, né? E aqui tem a definição do que é estresse para a relação de definição, tá certo? Aqui fala que estresse foi inicialmente utilizado pela física e traduzia o grau de deformidade que um material sofre ao ser submetido a um esforço e tensão.
E a gente pode pensar nesse estresse também, na biologia, como alguma coisa que pressiona o organismo. Nesse caso aqui nosso, alguma coisa que está nos pressionando. Aí está nos pressionando ou nos estressando no campo biológico, no campo por causa da saúde, campo econômico e no campo político, porque toda atuação humana, como eu falei aqui, ela é relacional e política. Por outro lado, tem a motivação, que vem do latim movere, mesmo termo que emoção. Motivação e emoção têm a mesma raiz etimológica. Refere à condição do organismo que o influencia a ação por meio de um impulso interno. Então, a maioria das vezes, a motivação, segundo alguns especialistas, ela é de dentro. Alguma coisa te estressa por fora e você se motiva por dentro. Tudo bem? Outra coisa para a gente pensar não tem como a gente mudar muitas vezes sem esses ambientes de tensão ou de estresse. O estresse ele é importante. Ele em excesso ele não é legal, mas o estresse, numa medida que seja saudável, ele é importante demais para nós. E aí nós entramos na aula de hoje propriamente dita, que é a aula 4. E o título dela é Desafio Motivacional. E tem uma pergunta que eu acho espetacular aqui, que eu acho que dá para desenvolver o restante da aula, que é: a direção do olhar determina aonde chegar. E aí a gente precisa pensar quantas vezes a humanidade passou por situações em que as pessoas foram provadas ou testadas e elas não deram ouvidos muitas vezes a algum tipo de crítica e conseguiram chegar onde elas sonharam chegar, né? Aqui fala um exemplo aqui se o homem acreditasse que a Terra era plana, ele não daria a volta ao mundo, né? Ou não sei se chegaria ao fim do mundo, né? Houve um tempo em que se achava que o mar acabava no barranco e descia. Mas alguém foi investigar para ver se era assim mesmo. E segundo a ciência, a Terra não é plana não, tá certo? É um geóide, né? Não é uma esfera toda bonitinha, mas é um geóide. Não é possível dar a volta ao mundo, né? Certo? E aí, aqui está falando da questão de que caminho você quer trilhar, onde você quer chegar na sua história ou na sua vida. E é você que vai ter que decidir isso. E aí tem uma pergunta aqui na página 55. Como está a gestão das suas emoções? Como você tem gerido as suas emoções? E eu quero que vocês façam em casa, com calma, essa página 56, que tem aí um desafio, né? Tem um desafio para vocês. Você está no centro e aí existem várias situações à sua volta. Questão de cobrança, as expectativas, as profissões, o próprio trabalho, a sua família. E vocês é que vão ter que decidir ou gerir isso aí. E de novo eu vou dizer, gerir a emoção é algo necessário exatamente porque nós precisamos nos manter vivos, saudáveis emocionalmente, pessoas capazes de manter relações que sejam cada vez mais humanas, certo? E é isso, eu vou pedir também para vocês fazerem, além do desafio da página 56, o da página 58. E aí eu vou finalizar essa aula com o momento da inteligência multifocal, falar da mesa redonda do eu e do DCD, né? Esse código de autoconhecimento ou de reconhecimento, ele tem uma relação muito grande com a mesa redonda do eu e com o DCD. Por quê? Porque é o seguinte, vocês estão no momento de decisões que não são simples, no momento de criar talvez uma rotina de estudo, ainda mais agora que nós estamos com aulas virtuais, vocês estão tendo várias atividades para fazer em casa e não tem uma gestão em cima de vocês aí efetivamente. Nem todo mundo às vezes está com os pais em casa, tem pai que pode estar trabalhando nos setores essenciais. E outra, vocês já estão no final do ensino médio, já tem um certo grau de autonomia. E por que a mesa redonda do eu é importante, né?
para a psicologia proposta pelo Augusto Cury, é importante você colocar você no centro da mesa e se multiplicar em volta para saber, olha, o que eu quero, o que realmente faz bem para mim. Ou, de repente, pensar, olha, eu vou escolher um campo profissional que vai me dar um certo recurso e quando eu tiver alguma condição financeira eu vou fazer o que eu gosto, não sei. Quer dizer, é um momento de escolha, mas cabe a vocês, junto conosco na escola da inteligência, decidir a melhor estratégia, o melhor caminho. E mais do que isso, ampliar os horizontes, aprender a sonhar, aprender muitas vezes a não dar ouvidos, né? A ciência só avança quando alguém não dá ouvidos, né? Imagina se as pessoas parassem no tempo. Nós não teríamos a capacidade de estar aqui agora dando essa aula virtual para vocês, né? É claro, tudo isso é fruto de investigação, fruto de questionamentos, né? E no campo psicológico é assim também. A mudança ocorre conosco quando nós nos colocamos no centro da conversa para pensar de verdade, né? O que tem me feito bem, o que não tem me feito bem. E outro ponto é o DCD. Duvidar, criticar e determinar. Duvidar de pensamentos que não são legais, que não te levam para frente. Criticar esses pensamentos no sentido de tentar mudar a direção deles e determinar para onde você quer levá-los. E claro, contando sempre com a ajuda de amigos, com a ajuda da família, às vezes a ajuda de um profissional especializado. Mas vou pedir um favor, galerinha. Cuidem do teatro da mente de vocês, porque esse lugar é onde ninguém vai, né? E aprendam a contar aquilo que passa dentro de vocês. Escolham pessoas confiáveis, ou se você não tem ninguém, desabafe consigo mesmo, né? Entra para dentro do seu quarto aí, conta as suas angústias, suas mazelas, e determine para você uma forma de se organizar, de chegar lá, de chegar no final do ano, mesmo depois de toda essa mudança que o mundo está vivendo, e pensar, poxa, eu vou escolher aquilo que realmente é legal, ou mesmo que a minha escolha não seja legal, que depois eu possa mudar, alterar, certo? Um abraço para vocês, boa noite, espero que tenha ajudado vocês.